Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Parlamentar. Como sempre, estou aqui eu, Otávio Rebelo da Costa, com Jorge Costa Rosa, os lamentáveis do costume. Exatamente. Desde já pedimos por avanço desculpa às pessoas que vão perder uma hora a ouvir estes dois bananas. É lamentável. Sabem de alguma coisa, é lamentável. É verdade. Como este é o primeiro episódio em que estamos só os dois sozinhos a fazer comentário político, é a primeira vez nesta temporada que vamos lançar a moeda ao ar para saber quem é que vai presidir este plenário e quem é que vai ser o deputado. É verdade, mas é uma moeda especial esta, não é? Hoje é uma moeda especial. É verdade. Hoje é uma moeda especial. Hoje temos uma libra, que será a moeda que vamos utilizar daqui para a frente, de hoje em diante, por homenagem à rainha e à morte de Sua Majestade. Portanto, vamos lá, eu escolho coroa, como sempre. Como sempre, exatamente. Nunca me correu muito bem, mas... Isto não foi muito alto. Não foi muito temos alto. de dar hipóteses, Jorge. Vá lá. Cara. E cara. Portanto, Pronto, Sr. epá, Deputado, é seja habitual, muito é bem-vindo. habitual. Sr. Presidente, Sr. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um muito bancada obrigado. parlamentar. É verdade, mais uma bancada parlamentar. Muito bem. Neste sentido, os dois temas que eu trouxe para nós discutirmos hoje, antes disso, falta a pergunta do costume, já nem me lembrava. Há quanto tempo é que nós já não É fazemos? verdade, há muito tempo. Sr. Deputado, o que é que achou lamentável esta semana e gostaria de comentar? Bem, é assim, esta semana eu achei muita coisa lamentável e acho que vamos abordar algumas coisas lamentáveis esta semana, mas aquilo que eu trouxe hoje como tema lamentável é de facto a morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Acho que é uma morte que todos lamentamos, primeiro por ser uma morte, é uma pessoa, não é? Mas estamos a falar da soberana de uma Nós, das... o nosso rei, como é que foi? Como é que o nosso rei faleceu? O nosso rei foi morto. Ah, nós matámos o nosso. Exatamente, nós matámos matámos o nosso. Não, mas a Rainha Isabel II também trago aqui este tema, não só por ser a morte de uma pessoa, mas é a soberana, para mim, da melhor democracia, ou do exemplo de democracia no mundo. É alguém que, apesar de ser monarca, uma soberana de uma monarquia, era, parece-me a mim, foi o garante, no fundo, do respeito pelas instituições democráticas daquele país, que mostrou que uma monarca que se consegue, de facto, não se imiscuir nos assuntos constitucionais e parlamentares, faz de uma monarquia, sem dúvida, uma monarquia parlamentar, naquele caso, em especial, o garante do respeito pelas instituições republicanas. No fundo, aquilo que a República quer fazer, certo. esse respeito pelas instituições, foi de facto, acho que o melhor exemplo disso foi uma monarca a fazê-lo. Não é? E, portanto, quero lamentar a morte da rainha e, portanto, a ti pergunto o que é que achaste lamentável esta semana. Também tu. Antes de mais responder, não é? Ao teu repto, eu concordo em pleno contigo. Apesar de ter feito aqui uma piadola no meio, eu concordo em pleno contigo e lamento também, evidentemente, o falecimento da rainha. Não obstante, como sabia... Tema que nós só não falámos, e é importante dizer, porque na altura gravámos o Rui Tavares, ainda não tinha acontecido a morte da rainha. Não é? Precisamente. Desse sentido, pronto, o que é que eu trago aqui lamentável? Uma coisa mais nacional, mais nossa, e ainda por cima é uma causa que sempre me disse bastante, que é a educação. Verdade. O ano letivo arranca e temos cerca de 60 mil alunos com pelo menos uma cadeira, uma disciplina, peço desculpa, que não tem professor. Porquê é que achas que isto está a acontecer? Eu tenho uma teoria, mas o que é que tu... Bem, eu acho que isto está a Quem acontecer... é que tu culpas? Culpas o Governo? Culpas o Ministério da Educação? Não, eu não sei se culpo o Governo, se culpo os sucessivos governos, porque, ou seja, a profissão de professor hoje Cada em vez dia é menos atrativa. não é uma profissão nada atrativa pelas próprias condições em si do sistema de ensino público, ou seja... Sabes que antes de começar o ano letivo foram entregues 2 ou 3 milhares de baixas médicas por parte dos professores para não comparecerem. E se calhar vão continuar em E baixa. se calhar vão começar a prorrogá-los. Claro, e o problema é não só os temas do costume, ou seja, são mal pagos, mas isso os funcionários públicos em geral sofrem desse problema e padecem desse problema, mas para além disso é uma profissão que acarreta algumas dificuldades típicas dessa profissão em si, do ensino, que é a questão da colocação, é uma trabalheira enorme para ficar no quadro, hoje estão em Castelo Branco, amanhã estão em Barcelos, e portanto, a mim parece-me que o sistema de ensino público em Portugal tem que pensar, e o Ministério da Educação tem que pensar bem, como é que vai voltar a atrair estes docentes, porque, não obstante agora até... Agora só com a licenciatura... Agora só com a licenciatura pode ser docente, é um facto, mas tem que haver outros atrativos. Não quer dizer, de modo algum, que torne a carreira mais atrativa. Claro, a carreira claro. não continua atrativa. Claro. É mais fácil de aceder, não
não faz dela mais agradável. Não, e as pessoas têm muito esta ideia de mas os professores são bem pagos. Eram bem pagos, de facto, eram bem pagos. Eram Pessoas bem pagos de carreira, quando faziam 10 anos ou 20 anos de carreira. Exatamente, exatamente. Agora, neste carreiras momento, congeladas e é uma etc. profissão que tem as carreiras congeladas há muitos anos, é uma profissão que tem as dificuldades que nós sabemos de colocação. É uma profissão que sempre foi respeitada e que tem uma importância fulcral na sociedade portuguesa e em todas as sociedades, Sempre foi respeitada, mas que nunca foi tratada bem por Sempre foi respeitada um bocadinho Não, exagero. estou a dizer, sempre foi respeitada pelas pessoas, pela sociedade civil, mas pelos governos não acontece. Pelos governos porque não. de facto parece que estamos a falar de uma profissão precária em que as pessoas não sabem o dia da manhã, não sabem onde é que vão ser colocadas para o ano, e, portanto acho que isto é natural acontecer e o Ministério da Educação vai ter que fazer alguma coisa em relação a isto. Vamos ver. Vamos ver o que é que nos traz o futuro, então. Vamos ver. Quanto aos temas que eu trouxe, Jorge, Certo. trago o discurso de Putin. Parece-me é impossível fugir a isto, É não é? E nós ainda não tínhamos incontornável. falado nem sequer sobre a guerra. não. Os dois, não é? Sim, Portanto, fizemos algumas parece-me que questões aos nossos convidados sobre, Mas entre sobre nós as consequências. ainda não sobretudo. conversámos sobre Exatamente. isso. E trago também as eleições italianas, porque acabou de acontecer. Não é? E Acabou de parece-me acontecer. também que, sendo dentro da Europa, faz sentido também falarmos sobre isso. E até nos diz algum respeito, dadas as nossas preferências políticas. Mas já lá vamos. Claro. O primeiro tema. Comecemos. O discurso de Putin. Portanto, Putin fez agora na sexta-feira, salvo erro, um plebiscito, um referendo, o que ele queira chamar, para a República de Donetsk e a República de Lugansk. Isto cada vez são mais palavras novas. É verdade, Tipo, quando é quer verdade. ser especialista em tudo. Ainda no dia aprendi que agora é Chequia, já não Sim, é República exatamente. Tive de Aprendi isso aprender no futebol. Covids e por aí fora. É verdade. Todos os dias aprendo uma palavra nova. verdade. Mas nenhuma tão bonita como postigo. Como postigo. Postigo até agora continua como a palavra mais Postigo bonita é que eu uma palavra aprendi. e com muita história, é verdade. Mas, no discurso de Putin, Que é o ele diz- primeiro discurso desde o início precisamente, que eu não sei se deste sabes, foi conflito. cancelado e depois não foi cancelado e aconteceu e por aí fora. Ele diz que isto não é bluff e que se estes territórios Que é efetivamente... sempre uma coisa, quer dizer, quem faz bluff geralmente diz, calma, isto não é Isto bluff. não é bluff. Não é? É Isto não é típico bluff. Parece também. mais um discurso de Xi Jinping do que propriamente um discurso de Exatamente. Putin. Eu Não espero que obstante- seja bluff, mas de facto quem diz isto... Não obstante, o que ele diz é que se estas repúblicas efetivamente integrarem a Federação Russa, qualquer movimentação militar dentro dessas repúblicas, que não deixa de ser um bocadinho hipócrita da parte dele, passa a ser um atentado à soberania territorial da Rússia e que isso, ou que a Rússia já aprendeu, que deixar violar a sua dominância, porque dizer soberania territorial se calhar é Pois. um bocadinho incorreto, mas a sua dominância territorial ou influência política traz problemas para a Rússia. E que então estão preparados para se defender, tanto que houve uma mobilização de 300 mil homens, e que gerou alguma controvérsia, mesmo internamente dentro do país, mas já lá vamos, para preparar para este possível ou putativo embate entre as forças da NATO e a Federação Russa. Tens alguma coisa a acrescentar a isto? Qual é a tua opinião? Ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre É isso. assim, eu acho que nós não somos especialistas de guerra e, portanto... Mas já acho- sei dizer algumas coisas. Sim, já sabemos mandar assim Donbass, umas... Donetsk, Donbass. potentíssimo. E a seguir vão entrar com o armamento, calma, artefatos nucleares táticos. Exatamente. Calma. Exatamente. Continua. Tem um terço da potência Cuidado. da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Cuidado. Exatamente. Não, mas é assim, nós não somos de facto especialistas de guerra e tentamos, de certa forma, tentámos até aqui nos episódios anteriores, abordar o tema sobretudo nas consequências políticas Claro. e económicas para a Europa e para o mundo ocidental e não do ponto de vista tático e militar, porque não é essa a nossa... É um bocadinho como... Fizemos um bocadinho aquilo que fizemos com o Covid, que foi evitar um bocadinho o tema principal e que se falava em todo o lado e abordar esse tema numa perspectiva mais política. Neste caso, parece-me que há aqui vários fatores políticos que parecem que saltam à vista e que são interessantes. Por um lado, é o facto de Putin fazer o primeiro discurso depois da guerra ter começado, o que para uns Operação demonstra... Militar Especial. Pois, como ele lhe chama, e alguns comentadores da praça pública portuguesa, que não sei porquê são apoiantes de Putin de uma forma fervorosa, mas de facto isto tem uma implicância política que é, há quem diga até que isto é uma demonstração de força. A mim parece-me claramente uma demonstração de fraqueza. Ou seja, Putin, para ter sido obrigado a vir agora a público, voltar a fazer uma O ameaça... facto desta intervenção militar ter demorado estes meses todos, Claro. sem resultado absolutamente Claro. nenhum, Claro. já demonstra algum tipo de Não, e fraqueza. estamos a falar de ele faz uma mobilização parcial, não total, mas uma mobilização parcial dos jovens para esta guerra, chamando o dobro daqueles que tinha chamado até agora. Portanto, quer dizer,
porque as pessoas, os militares russos que lá estão neste momento não têm férias, não é? Estão a passar por dificuldades, são os únicos que estão... Agora, isto demonstra de facto que a Rússia está a passar por dificuldades nesta guerra e que isto não é assim tão fácil como nos queriam fazer vender, em que a guerra durava 3 dias. A guerra durava 3 dias. E Kiev vai capitular. Era, conforme as escrituras, mas não aconteceu. Não aconteceu e, portanto, Putin está de facto, e a Rússia está de facto a passar as chamadas passas do Algarve neste momento na Ucrânia, e este discurso vem claramente demonstrar isso. Vem demonstrar isso, assim como vem demonstrar, e Putin também sente isso, como todos nós conseguimos ver, apesar dos russos não conseguirem ver porque a televisão lá é um bocadinho mais limitada do que a nossa, mas Putin sabe perfeitamente que também está a cair do ponto de vista internacional, ou seja, Putin tinha como aliados a China de Xi Jinping e Erdogan, e acontece que tanto um como o outro agora se estão a descolar um bocadinho da Rússia, e portanto a Rússia está cada vez mais isolada no plano da geopolítica. Esta história de plebiscitos e de repúblicas independentes e tal é capaz de seguir um bocadinho mal no goto. Não, ele está a aprender essas palavras, como nós estamos a aprender Donbass, não é? Ele está a aprender essas palavras que ele não conhecia nem o seu significado. Mas, de facto, o discurso de Putin traz-me esta ideia, que, de facto, Putin deve estar um bocadinho apertado neste momento. Também já ouvi dizer que está numa crise interna política. Não há crises internas políticas numa ditadura, não é? Portanto, a prova disso é só o facto de ele estar a fazer um discurso só agora, depois destes meses de já guerra, demonstra perfeitamente. Não houve oposição a fazer isto pressão. Em Portugal era todos os dias na televisão a falar. Não, mas é todos os dias na televisão a falar em Portugal. Em Portugal. Não é o Putin, mas todos os dias alguém vai lá falar. Exatamente. Não, e portanto, quer dizer, parece-me de facto que é um problema que a Rússia está a ultrapassar. Agora, resta que o mundo ocidental e que os países da NATO continuem de facto a apoiar a Ucrânia da forma que têm apoiado, uns de uma forma muito humilde. Mas não consegues encaixar a narrativa de que é a NATO que está a pressionar a este conflito? Não. Ou seja, que é a NATO que se está a chegar, que está a falhar com o acordo e que se está a chegar àquelas fronteiras? Eu consigo entender que historicamente isso é um problema, mas aí acho que teríamos de ter uma discussão muito maior, que era, eu acho que desde a queda do Muro de Berlim, desde a perestroika, desde de facto do fim da URSS, que o mundo ocidental foi um bocadinho injusto com a Rússia na medida em que a colocou de parte. E, portanto, nós podíamos ter aproveitado o fim da União Soviética para trazer a Rússia para o mundo ocidental, nesta concepção do mundo ocidental e dos princípios que nós temos, e não, o que nós fizemos foi continuar a hostilizar a Rússia, de certa forma. E eles continuaram também como estavam. Agora, a questão é essa, quer dizer, é que este regime da Rússia não é uma democracia, não respeita em nada aos princípios do mundo ocidental, não passa de uma cleptocracia, de uma oligarquia no fundo, do KGB, dos ex-KGB, como o Putin e o próprio Putin, os que o seguem. Portanto, quer dizer, também seria muito difícil os incorporar neste mundo ocidental como nós o concebemos. E, portanto, agora, uma nota aqui é que exatamente o que tu disseste, é que, de facto, as regras estavam em cima da mesa, os limites estavam em cima da mesa, a baliza que Putin tinha desenhado era precisamente que, e daí esta ajuda muito tímida do mundo ocidental à Ucrânia, era que se tocarem em território que seja russo, então vamos partir para o armamento nuclear. Coisa que até agora não aconteceu. Certo. Acontece que, se estes referendos forem, de facto, derem, de facto... Não, mas vão dar. Que vão dar, é óbvio. Mas vão quer dizer, dar. isto parece os referendos que o Hitler fez. Ou qualquer Claro. coisa do género, claro. Não, e o Hitler tinha feito a mesma coisa e na altura teve 99% de... As previsões dão 97%. Pronto. E o que é normal, ainda, porque eles estão a ser bombardeados, e não é só por isso. A maioria dessa população é supostamente apoiante da Rússia, russófono, precisamente. E, portanto, é expectável que isso vá acontecer. A questão é que estes referendos não têm qualquer legitimidade legal do ponto de vista do direito internacional, quanto mais não seja, porque quer dizer, o processo não é transparente, nada. Não é transparente, não há representantes independentes como por exemplo as eleições angolanas tiveram, o Portas ou o José Luís Arnaud, não é? Os independentes. Quer dizer, não há esses observadores independentes, é um referendo que é marcado no dia anterior, 2 dias antes, quer dizer, até o Hitler teve um hiato de tempo maior. Um hiato de 2 meses, salvo erro. Quer dizer, pronto, a validade é 0, mas o que é facto é que a validade para
Olha, saltou-me aqui o suspensório. Força. Acontece, também é lamentável. Mas o que acontece é que, para Putin, esta É válido. é válido. É válido, e a partir do momento em que as movimentações Agora vamos militares saber, agora continuarem, vamos tentar perceber o que é que vai seguir daqui para a frente. Esperemos que não seja. Esperemos que não Setúbal seja. até Santarém, não é? Exatamente, é verdade. Ouvi dizer que se a bomba, por especialistas de guerra, que nós não somos, que se a bomba cai no Terreiro do Paço, Setúbal a Santarém, até lá, isto vai, portanto, é um problema. Mas pronto, isto é uma questão muito séria e, de facto, esperemos que haja bancada na próxima semana e daqui a 2 semanas e daqui a 3. Ora, nem mais. E, portanto, é isto. Acho que Ora, nem mais. E é que o não, me e que cabe não dizer. tínhamos de ver falar russo ou qualquer coisa do género. Exatamente. Que tínhamos a liberdade para dizer o que bem entendemos, como sempre fizemos. Exatamente. Passando para o segundo tema, que de certa forma até está um bocadinho ligado. Certo. As eleições italianas. Exatamente. Com a vitória da... Meloni. Pois, isto é complicado de caracterizar, porque toda a gente gosta muito de saquinhos e por aí fora, mas vamos chamar-lhe uma direita quase moderada com uma direita pouco moderada, ou direita musculada, ou como gostam de lhe chamar. Isto na televisão já vimos coisas extraordinárias como na mesma notícia estamos a falar de extrema-direita e estamos a Exato, falar da exato. coligação do centro-direita Exato. e já ouvi até o termo centro-extrema-direita. Então, Não sei olha, se já esse tinhas parece visto bem. isto. Centro-extrema-direita. Com a vitória do E centro-extrema-direita. também já ouvi dizer que não, então isto é uma questão de soma nula. Se há extrema-direita naquela coligação e se há centro-direita, então aquilo é direita só. Só não ser de centro. Mas não é bem, Mira. mas não é bem, não é? Como sabemos, Até me não é bem. admira. Mas, continuando com a vitória, achas que isto vai ter alguma influência geopolítica, como é evidente que vai, Sim. no resto dos países da União Europeia? O que é que achas que vão ser as consequências para a União Europeia com esta vitória de Meloni? E depois, achas que isto pode levar a uma continuidade do Brexit, a uma réplica do Brexit para com a Itália e por aí fora? Apesar de que o discurso de Meloni é uma coisa e depois as ações tendem a ser outras, ou parece-me mais moderada do que o próprio discurso a fazia em termos eleitorais. Certo. Talvez um pouco até como André Ventura. E um bocadinho como aconteceu com o Trump. Exatamente. Sim. Ou seja, tem um discurso muito crispado e tal, mas depois Claro. as coisas também não são bem assim. Mas qual é que é a tua opinião? Bem, é assim, eu tenho uma opinião que é, isto costuma-se dizer, não é, que se parece pato, e se sabe a pato, se calhar é pato, não é? calhar é pato. E portanto, se parece fascista, cheira a fascista, se calhar é fascista ou neofascista. Se calhar. Agora, o que é facto é que, agora a sério, para já podemos ver em Portugal quem é que Deixa-me só fazer um tem reparo. festejado. Não tanto nós, mas a palavra fascista é utilizada com verdade. muita facilidade. É verdade. E estamos a falar... O conceito de fascista de hoje em dia está a 2 milhões de quilómetros do que é o fascismo. Claro. Portanto, só este parênteses... Ali estamos está a falar- perto, ali por estamos a acaso está falar perto. da nova concepção do que é ser um fascista. Certo. Então estamos um bocadinho longe ainda. Não, claro. Estamos perto geograficamente. Geograficamente estamos muito perto. E ela então está lá, está mesmo no centro, Mas- no epicentro. Mas continua, Jorge, desculpa. Não, mas de facto, Meloni representa, estamos a falar de uma coligação que tem um partido de direita, tem que é representado por Berlusconi, que era uma figura que no nosso tempo já esteve à frente de Itália e que Caricato, inesquecível. exatamente, apesar de ser uma figura bastante Já esteve polémica, em frente que está numa direita já esteve à frente de conservadora. Itália. Não quero cometer nenhum erro, mas Itália já teve quantos governos tem democracia? Aquilo nunca resultou. Pois, verdade seja é dita. verdade. A maior parte Não, dos isto não governos duram meses. é uma consequência disso. Isto é uma Duram consequência meses. disto. Mas parece-me que basta ver em Portugal quem é que está a festejar com a vitória de Meloni para perceber o que é que temos, não é? Quer dizer, basta abrir qualquer rede social e qualquer jornal e ver que quem está a festejar esta vitória de Meloni é, claro, a direita radical, são os deputados do Chega, Não faria é uma sentido. festa. Para eles é uma festa e com razão. Primeiro, não festejar, nem vilipendiar e muito menos criticar Sim. alguém que foi eleito por sufrágio universal, transparente, justo e democrático. Sim, posso concordar como posso não concordar. esta crítica dá para os dois lados, que é de facto. Nós escolhemos o nosso líder, António Costa, não é? Exatamente. E, pá, foi eleito democraticamente e por aí fora, com Claro. o imperador absoluto, com a maioria completamente absoluta e Exatamente. mais que absoluta. verificada, claro. Agora, nós temos muita facilidade em criticar, como criticámos Bolsonaro, Trump, não estou a dizer nós dois em particular, Não, sim, mas sim. os comentadeiros de política e por aí fora, em serem muito austeros quando criticam Trump, Bolsonaro, a Meloni, neste caso, Claro. por terem sido eleitos. Bem, quem deveria festejar deviam ser as mulheres, porque temos uma mulher à frente
Claro. de um país Para o soberano. movimento feminista, Para o movimento é a feminista, primeira vez que uma mulher lidera os destinos de Itália. Parece-me um motivo para celebrar. Agora, se politicamente concordam com ela ou não, felizmente não tiveram de votar nela. Nem Claro. outra pessoa qualquer, não foram elas que escolheram, nem a Meloni vai liderar. Mas eu já vou à, Mas força, à Jorge, questão. desculpa. Eu já vou à questão também, a crítica à esquerda portuguesa que está a fazer disto um absoluto escândalo. Mas de facto, como eu estava a dizer, ou seja, basta ver quem está a festejar com isto, não é? É precisamente a malta do Chega, Claro. e a malta que quer seguir a mesma linha em Portugal, que está a ser seguida na Itália, que foi seguida há poucas semanas na Suécia. Polónia, Hungria. Sim, isto é apenas a 6ª ou 7ª peça de dominó, certo. não é a primeira. Pronto. Agora, não só basta ver quem é que está a festejar em Portugal esta vitória, como quem apoiou e quem apoia Meloni desde o início. Estamos a falar de Orbán e de Putin. Portanto, que falámos há pouco. Portanto, quer dizer, eu ter dito que os temas até estavam. não é, claro, e não é uma novidade para ninguém, não é novidade para ninguém e até falámos disso, Sim, Putin se não me sempre engano, quer com o financiou- Marcos Mendes, quer com o sempre- Rui Tavares, sempre- para quem mandamos um abraço. Já Sempre agora. apoiou e financiou Os este tipo de partidos, candidaturas exatamente, disruptivas os e que criam... partidos de direita radical ou de extrema-direita, porque são esses que vão, de certa forma, provocar um cismo nos princípios democráticos dos países da União Europeia. Portanto, ele quer, a todo o custo, fazer tremer o mundo ocidental. E como é que ele faz tremer o mundo ocidental? Dividir para ganhar, claro. Exatamente, com estes chamadas democratas e liberais, não é? Como Orbán e outros, e portanto basta logo aí saber o que é que estamos a falar. Estamos a falar de uma coligação que junta Salvini com Berlusconi, que junta a La Liga de Salvini com os neofascistas, com o Fratelli d'Italia. Portanto, quer dizer, estamos a falar claramente de uma coligação que no máximo é de direita radical, porque sim, também tem alguns de direita moderada, mas tem muita gente que não se recomenda a ninguém dessa tal extrema-direita, e importa Direita referir... radical é tipo Mendes da Silva, da Importa- skate é de direita. É radical, isso, não é? exatamente. Ok. Para quem enviamos também já forte um abraço, abraço. um forte abraço. Mas sim, quer dizer, e depois convém lembrar que falar de direita radical ou de extrema-direita ou de neofascismo em Itália traz umas memórias um bocadinho amargas, não é? E portanto, quer dizer, o próprio símbolo de Meloni era um facho tricolor. Portanto, quer dizer, não estamos aqui, não vale a pena estarmos aqui a fingir que estamos a falar de uma direita moderada e conservadora. Não é. O próprio slogan Deus, Pátria e Família, que é replicado Muito familiar. que é replicado pelo Bolsonaro hoje, que foi replicado por André Ventura e pelo Chega, vem, nós sabemos de onde, e portanto, quer dizer, não vale a pena estarmos a fingir o que não é. Claro que tem umas propostas típicas da direita conservadora, que no que toca à defesa da vida, desde a concepção até à morte natural, como o nosso partido também defende, e como eu próprio também defendo, de uma direita mais conservadora e mais cristã, se quisermos, mas de facto a maior parte das pessoas que lá estão não se recomendam, e de cristão tem muito pouco, não é? E de humanismo tem muito pouco. Agora, aquilo que me parece importante falar sobre isto é mesmo aquilo que nós devíamos aprender disto. E acho que o que nós devíamos aprender, e aqui, lá está, temos estes dois pontos de vista, a esquerda e a direita, é que se isto está a acontecer em Itália como está a acontecer, não vale a pena estarmos a ir para o Twitter fazer testamentos, a chorar, porque agora vem aí o papão da extrema-direita. Isto acontece porque as pessoas votaram. E porque os partidos não respondem ao eleitorado. Aí é que está. Isto é um partido de decisão. E porquê é que as pessoas votam nestes partidos? Claro, É porque que nós chorámos nenhum com partido Trump, chega. chorámos com o Bolsonaro, chorámos com o Ventura ter conseguido 12 deputados, e vamos continuar a chorar enquanto não fizermos o diagnóstico disto. Claro. É que enquanto nós estivermos a chorar porque o país está a morrer de cancro e não quisermos fazer o diagnóstico, o problema é este, o que está a acontecer? O que está a acontecer é o desligar absoluto da classe política do povo. Quer dizer, aqui há recados para os dois lados, para a direita e para a esquerda. Grande parte da culpa é da esquerda e do centro-esquerda italiano, e sabemos que Itália sofre um problema de imigração que nós não sofremos. Certo. Pronto. A imigração desordenada e descontrolada muitas vezes dá nisto. E, portanto, quer dizer, nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer que nós temos de ser e de receber todos. E temos de ser... Claro que temos de receber. Mas
temos de ter em consideração que essa imigração tem que ser controlada para Tem que que depois ser não aconteça controlada, isto, claro. porque nós estamos a alimentar estes populismos e, portanto, quem está a alimentar estes populismos é a esquerda que insiste em fazer da extrema-direita e da direita radical um bicho-papão, hostilizando quem vota neles. Isto está a acontecer em Portugal. A lógica do Partido Socialista e a forma como o Partido Socialista tem respondido ao Chega e tem respondido a André Ventura, Cada vez lhes dá mais força, como é evidente. quer Ferro Rodrigues, quer o Mas não é, Santos Silva. não é só o Partido Socialista, nem é só a esquerda, muito menos a esquerda portuguesa. Não, A classe não, política em geral claro. tem tido um distanciamento do eleitor muito grande. Claro. Quando chega ao populismo, e nesta vaga estamos no populismo de direita, já tivemos no populismo de esquerda, Claro. e começa a tratar o eleitor por tu. E começa a dizer, Exatamente. tu trabalhas e o outro é que recebe. Tu fazes e o outro é que tem. Exatamente. O outro vai e fica com o que é teu. Fica com o teu emprego. Isto chega ao eleitor. Não, e estamos a falar de outra O eleitor coisa. não percebe os juridiquês da política. E estamos a falar de partidos, como por exemplo a Frente Nacional de Le Pen, em França, que são partidos que estão a substituir absolutamente a esquerda, Certo, a esquerda certo. trabalhista e a esquerda sindicalista. Porque Como houve a migração, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas que houve a migração de muitos militantes do PCP diretamente para o a Chega. esquerda está-se a admitir, ou seja, a esquerda a querer comprar a agenda toda da nova esquerda, chamada nova esquerda, do antirracismo, do antimachismo, etc., está-se a esquecer dos trabalhadores, está-se a esquecer dos pobres, está-se a esquecer destas Isso é porque pessoas. muito poucos deles trabalham e nenhum deles é pobre. Claro, Mas tudo o bem. Jerónimo de Sousa é metalúrgico e é deputado desde 76. Quer dizer, ou seja, este desligar da sociedade, e a esquerda tem culpa nisto, que faz com que o eleitorado, muitas vezes, desta esquerda mais radical, passa automaticamente para esta extrema-direita. E, portanto, quer dizer, a esquerda tem culpas no cartório, espero que a esquerda portuguesa acorde de uma vez por Mas todas. e a direita também? Eu acho A que o direita PSD e o também. CDS não empurram militantes para A direita outra também. iniciativa liberal. Sobre o PSD e sobre o apaziguar das relações com o Chega, já lá vamos também. Eu vou deixar uma nota sobre isso. Mas, de facto, a nota que eu deixo à direita é esta: é que quando a direita, isto já aconteceu em Espanha, acontece em Itália, quando a direita moderada, para vencer a esquerda, se associa à direita radical, perde. Porque quem faz mais barulho ganha. Esta coisa de tentar, esta coisa de, pá, não, eles são mais fortes que nós, então vamos nos juntar a eles, nós somos todos de direita. Não, há muita coisa que nos separa daquelas pessoas. E quando nós nos juntamos a eles, quando nós os aceitamos, quando nós os legitimamos, nós é que perdemos. Nós, os moderados, é que perdemos. Portanto, este aqui é o sinal para a esquerda e para a direita. Para a esquerda é comecem a não desligar-se do seu eleitorado e comecem, em vez de hostilizar quem vota nestes partidos populistas e de direita radical e de extrema-direita, comecem a tentar perceber porque é que as pessoas votam neles. Porque é que as pessoas estão descontentes? Porque é que as pessoas protestam? A direita faça o mesmo, mas por favor, não legitime. Porque o problema aqui é este, é que a direita legitima a extrema-direita e a esquerda hostiliza. E o eleitorado nem o compreende, nem quer saber do eleitorado. Estamos aqui todos a falar. Mas a hostilização dá palco. Andamos todos aqui uns com os outros e as pessoas lá fora estão à espera de quem fala para elas, e quem fala para elas são estes. Portanto, agora atenção, não esquecer, estes são aqueles que são financiados por Putin, estes são aqueles que são celebrados por Putin, e portanto, e em Portugal, não nos esqueçamos. São estes partidos que trazem a ideologia conservadora imóvel, claro, que é perpetuada por Putin e por E há uma coisa aqui, e há aqui uma coisa para fechar o tema que lembrando o que o Rui Tavares disse na conversa que tivemos com ele, que é muito importante. E nós que fizemos o segmento da Voz do Povo e fomos à festa do Avante, também para tentar compreender como é que os comunistas estão não é que estão com Putin, mas estão estão com a Rússia, porque que não está com a Ucrânia, está com a Rússia, não há aqui não há três opções, e portanto não nos esqueçamos, e o Rui Tavares referiu isso e eu concordo, e é importante referir, que Putin não fica contente se o PCP subir nas sondagens. Não, claro. Putin fica contente se o Chega subir nas sondagens. Assim como fica contente com a vitória da Meloni, assim como fica contente com a possível vitória da Le Pen. Isto é importante referir para as pessoas não se esquecerem que, apesar destes sinais e destes avisos que estamos a dar à esquerda moderada e à direita moderada... Mas não estamos a votar na extrema-direita contra a extrema-esquerda de Putin. Isto é exatamente. Não existe. Isso não existe. Isto não existe. E, portanto, era só para relembrar. Bem. E agora, eu, Sr. Presidente, faço... Diga, Sr. Deputado. Pronto, Força. faço aqui uma interpelação Traga à mesa lá o seu temazinho. para falar do meu tema. Vamos lá. Bem, o meu tema é um bocadinho, vem do meio da semana e agora vamos voltar, tendo em conta que estes temas foram internacionais e de geopolítica. Ministérios International. Sim, nós agora estamos em política internacional. Não, mas agora vamos voltar aqui ao Portugal dos pequenitos. E eu trago aqui um tema que eu achei importante trazer, não só pelo conteúdo com o qual acho importante ser discutido, mas
que demonstra bem como é que se vai aqui em Portugal nesta maioria absoluta, que é a maioria absoluta do PS tem uma coisa engraçada, e nós já vimos isto desde o início, que é o PS não tem tido uma grande oposição, até porque é típico das maiorias absolutas que liguem pouco à oposição. Então decidiu fazer uma coisa, que é faz oposição a si próprio. O PS faz oposição a si próprio. E, portanto, como já não se diverte com a oposição no Parlamento, porque agora é só os tipos do Chega que fazem muito barulho e que saem da sala, etc. Agora, e que o PSD, mesmo com Montenegro, parece estar morninho nestas questões, o PS, sem problema, faz oposição a si próprio. Vimos isto acontecer com o erro crasso de Pedro Nuno Santos, quando anunciou um aeroporto que afinal não era bem não era bem assim, e volta atrás, sem falar com o Ministro da Costa. Economia e o Ministro das Finanças. Quase que teve que se demitir e que veio chorar e ali parecia um menino nos braços de Costa, quer dizer, portanto, nós vimos isto acontecer, desde esse momento que vimos que Costa está claramente a puxar as orelhas ao Pedro Nuno Santos, provavelmente com medo do poder que Pedro Nuno Santos possa ter agora na sucessão, sabendo que Costa não vai ser reeleito, e agora vimos o Ministro da Economia, António Costa e Silva, que vem falar sobre um tema que nos é querido, a nós de direita, e que até até falámos com o episódio de Carlos Guimarães Pinto, que vem propor, ou vem dizer, que não vê com maus olhos a descida do IRC. Que é uma coisa fantástica. É uma ótima notícia para os empresários, para desde já. É uma ótima notícia. O Medina deve ter apontado logo naquele livrinho vermelho que tem, que é o que manda para o Putin. O manda para o Putin, exatamente. Este aqui já, os dados deste já estão lá. Quer dizer, é uma ótima notícia para os empresários, é uma ótima notícia para a direita, que do nada não teve que fazer oposição nem pressão nesse sentido. E parece que até concordam connosco. Dentro do próprio governo impostos, existem esses corpos, é verdade. E é uma boa notícia, parece-me, para todos os portugueses, porque o baixar impostos para as empresas, ao contrário da dialética do Bloco de Esquerda, não é só bom para as empresas, é bom para todos, porque faz crescimento económico. Exceto para o Presidente da Assembleia da República, que diz que a direita só quer cortar tributação e aumentar despesas. Exatamente, não é possível. O que é engraçado, tendo em conta o pacote de Costa e as medidas de Costa no combate à inflação, mas tudo bem. Agora, a seguir ao Ministro da Economia ter falado sobre isto, vem o seu secretário de Estado, hierarquicamente inferior, fazer o quê? Dizer que não. Vem o líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, dizer que não pode ser. Dizem que vem a oposição. Veio o próprio Ministro das Finanças, Fernando Medina, depois de apontar no caderno encarnado, para mandar o Putin, que também não pode ser, e portanto estamos a falar de um ministro que foi automaticamente lhe retiraram, foi desautorizado, lhe retiraram a legitimidade para falar sobre o tema. Uma coisa é certa, temos aqui a deixar, não é por concordar com o tema no conteúdo, concordo com a forma, até porque, sendo Ministro da Economia, ele está a falar de uma pasta que não é dele, é a pasta do Ministério das Finanças. Mas o Ministro da Economia, de certeza que estava a relembrar-se dos tempos em que era empresário e, portanto, a falar por todos os empresários, que é de facto uma medida boa. Agora, acho engraçado que a seguir o Ministro da Economia volta ao ataque e volta a falar sobre isso, já depois de ter sido desautorizado pelo seu colega das Finanças, pelo seu Secretário de Estado, pelo líder parlamentar do PS, vem ao ataque e volta, de facto, a falar da importância de baixar o IRC, mas, surpreendentemente, não vimos Costa a bater e a retirar o tapete automaticamente ao Ministro da Economia, ao seu amigo António Costa e Silva, como fez com Pedro Nuno Santos e com a Marta Temido. Quer dizer, isto parece uma razão óbvia. Isto não aconteceu porque o António Costa e Silva não será candidato a presidente do PS, secretário-geral do PS, aliás, e não tem a preponderância no Partido Socialista que Pedro Nuno Santos tem, que faz medo a Costa. Agora, é engraçado salientar que, mesmo com uma situação destas, claro que não é tão grave como o aeroporto, que não era aeroporto e que pronto, agora até vai ser em Santarém. Olha, vai ser na minha terra, pelo que parece. Acho engraçado. Desde que não mandem uma praça de touros abaixo para meter lá no aeroporto. Exatamente, isso não, nem pensar. Mas parece-me que Costa é ótima a fazer bullying e a puxar as orelhas a Pedro Nuno Santos, mas nesta situação, por muito eu concordasse com ela, deixou passar em claro. Deixar só aqui uma nota relativamente a este tema, que é, porque eu concordo com isto no conteúdo, não é só por figurar no programa eleitoral de qualquer partido da direita moderada e de ser lógico para qualquer um de nós que baixar o IRC aumenta o crescimento económico. É que isto já aconteceu, o IRC foi baixado na altura pelo governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas,
Eu logo vi que a culpa era do coligação. Passos. Lá está. Não, mas aí é que está. E isto demonstra que o PS não tem razão, porque se baixou o IRC nessa altura Certo? e a receita não diminuiu, pelo contrário. Portanto, o IRC é um imposto que, quando é baixo, é baixado. Isto Estimula a economia, estimula o consumo e vais Estimula a buscar outros economia. impostos diretos e indiretos. E mesmo no próprio IRC. E, portanto, só para deixar esta Estimulas as nota... economias, as empresas têm Só mais para dinheiro, deixar esta geras nota, novas empresas. que não é por baixar o IRC que se recebe vai baixar a menos receita. receita. Aí é que está. Recebe E, menos portanto, receita. deixar esta nota, porque foi isto que aconteceu na altura, salvo erro, com o Paulo Núncio, como secretário de Estado Certo, dos certo, Assuntos Fiscais do CDS, nesse governo de coligação. Já é estranho ouvir CDS no governo de... Já começa a ser tenho um ouvido bocado- CDS em geral. Eu não tenho Já ouvido começa a ser um muito. bocado Eu não estranho, tenho ouvido não? muito, de facto. Já começa a ser um bocado estranho. Bem, Mesmo agora como presidente super popular. popular, não é? E mediático, não tenho visto isso acontecer. Tenho lá no Facebook, mas fora isso, É verdade. Infelizmente é é verdade. lamentável, de facto, é lamentável. E agora vamos às notas, não é? Vamos às notas finais. Podes começar tu, Jorge. Que notas finais é que trouxeste? Muito bem. Este A nota plenário. final que trago é precisamente sobre o Chega. Outra vez, Jorge. Outra vez, porque outra vez o Chega tentou que fosse eleito um deputado seu para vice-presidente da Assembleia da República. Isso é que era bom. E mais uma vez não Isso é que era aconteceu. bom. E mais uma vez não aconteceu, mais uma vez falha a eleição para vice-presidente da Assembleia da República, e o Chega vem, como sempre, André Ventura vem, como sempre, fazer um choradinho. O que eu recomendo ao Chega é chega de choraminguices. Chega de choramingar. Porque, quer dizer, um partido desta direita musculada, que depois vem cá para fora, tipo aqueles tipos do ginásio cheios de esteroides, chorar, por tudo e por nada. Meus amigos, vocês passam a vida a fazer bullying aos partidos políticos do sistema. Todos. E depois querem ser aceitos pelos partidos políticos do sistema. E não é só isso. E é uma coisa... Exagero. E é uma Também é um coisa... partido do sistema, Jorge. É um partido do sistema, certo. Mas não lhes digas. Antissistema. Mas não lhes digas que é lhes para eles não digas. Da mesma saberem. forma que no Avante também não dissemos nada a ninguém. Exatamente, no Avante tivemos caladinhos, já fizemos perguntas e ouvimos. Mas aqui o ponto que me parece importante e que eu deixo aqui claro é que, e nós também falámos disto com o Carlos Guimarães Pinto na última conversa que tivemos, que foi de facto esta questão de é tradição da Assembleia da República que os partidos mais votados, os três partidos mais votados tenham assento como vice. Mas lá vai uma coisa. Os deputados não estão lá a não fazer nada, não são marionetes. Não é porque o partido foi o mais votado, tem direito automaticamente a ter um vice-presidente. Assim, não era preciso Porque se estar lá assim ninguém, fosse, é não por era preciso lá tradição, ninguém. está tudo decidido Não, já, é como a gente os costuma deputados decidir. têm um mandato, temos uma democracia representativa e, portanto, cada um Não é deles... consuetudinária. Aí é que Não está. é? Isto tem sido assim, portanto vai continuar E a ser não, assim. e não é por mandato direto, não é como foram eleitos X do Chega, está aqui, vai Chega, diretamente, traga lá. não é preciso uma eleição. E, portanto, explicar aqui ao professor André Ventura, não é? Que sabe. foi teu professor, não é? Que sabe. Espero eu, alguma coisa de direito constitucional sabe. e alguma coisa de direito público, que não é assim que funciona. E, portanto, não é assim que funciona. E, portanto, eles, a partir do momento em que os deputados têm esse mandato representativo para decidir quem é que são os vice-presidentes, votam sim ou votam não e votam em quem querem e isso que há em quem não sufrágio, é por querem. isso que se vota. Sei que existe o sufrágio, portanto, chega de choraminguice, chega de passar a vida a choramingar por tudo e por nada, porque, claro, isso dá para fazer uma boa chamada, um bom vídeo nos recomendados do YouTube. André Ventura arrasa, chega, sempre assim, arrasa, todos chega, são sempre destrói. assim. Mas na realidade é tudo a tirar areia para os olhos das pessoas, portanto convém também nós aqui fazermos algum serviço público, dizer às pessoas, calma, isto não é assim que funciona. E deixar também só aqui claro uma coisa, Luís Montenegro, pela primeira vez, o Chega já tinha tentado com o Diogo Pacheco de Amorim, já tinha tentado com o Gabriel Mitar Ribeiro e agora tentou com o Rui Paulo Sousa. E desta vez o Luís Montenegro, líder do PSD, apoia esta candidatura. Pois bem, o que se vai a ver é que... No fundo, isto foi um teste de força Pois, ou de influência política que Montenegro tem, de facto, sobre o seu próprio grupo parlamentar. sobre o seu grupo Mas parlamentar. correu mal. Porque parece que a maioria dos deputados não votou favoravelmente a Rui Paulo Sousa e, portanto, parece-me que isto, na tentativa de se pôr em bicos de Deixou uma pés, mensagem Luís Montenegro acabou por demonstrar um enorme sinal de fraqueza com esta parvoíce e, mais uma vez, repito, com esta parvoíce de estar constantemente a tentar legitimar quem não quer ser legitimado e quem quer ser legitimado de outra maneira que não pela via do sistema. Fora. Precisamente. Portanto, esta é a minha nota. Qual é a sua Eu vou nota voltar, final, Sr. Presidente? eu vou voltar ao internacional. Ok. Parece-me que já temos um palmarés. Sim, sim. Ainda vê muita televisão, Jorge, acho que tu também é um bocado assim.
Ando a ver muita Tens televisão, dormido pouco, não tens temos dormido gravado pouco. o bancada. Tivemos verdade. este hiato de tempo, eu tive muito tempo para ver televisão. Eu distraio-me muito com muita coisa. Mas interessei-me pela política brasileira. Então tenho algumas notas para fazer sobre a política brasileira e parece-me o tempo mais acertado, dado que vamos agora entrar nas para a eleições semana, também, não é? Portanto, Para a no semana. próximo episódio, provavelmente já estamos a discutir a vitória de Lula da Silva ou a vitória... Que é uma coisa engraçada, que é Bolsonaro. tendo em conta que vamos discutir, vamos saber para a semana se quem vai ganhar é Bolsonaro ou Lula da Silva, uma coisa que temos garantido e garantimos já aqui aos nossos ouvintes. É que o lamentável da próxima semana será certamente Quem ganhou? a eleição de qualquer um Quem deles, ganhou? porque Quem será ganhou? lamentável quer ganhe Lula, quer Sem ganhe dúvida, Bolsonaro. Portanto, sem dúvida alguma. É o mal menor, não? Nós já conversámos sobre isto anteriormente, Claro. não propriamente sobre esta eleição brasileira, mas sobre a política, digamos, americana. Sim, americana no continente, falando do ponto de vista continental. Deus salva o Brasil, God Save America, mas parece-me toda muito semelhante, ou os costumes políticos até, Sim. todos eles acabam por ser, já é panágio da casa aquele tipo de discurso, o discurso vinculativo de ataque, o discurso de gozo, de jocoso, aquilo parece-me tudo um pouco teatral, e os debates brasileiros, eu recomendo qualquer um dos nossos ouvintes a ver sim. pelo menos este debate, ou qualquer debate presidencial brasileiro, porque eu acho que é impagável. E Não com do ponto isto- de vista político, mas do ponto de vista lúdico não, e de entretenimento. Exatamente. Parem de ver o Big Brother e vejam a Exatamente, política brasileira. exatamente. E dada esta nota, uma coisa que eu já queria dizer há muito tempo, porque foi sempre o que eu senti na minha, isto não se pode chamar carreira, mas experiência política. Também não se pode chamar experiência, mas fica a cargo de quem nos ouve arranjar uma Neste nomenclatura tempo mais perdido, correta. não é? Neste tempo perdido Exato. que eu arranjei, neste tempo Exatamente. perdido que eu tinha, nesta Exatamente. experiência lúdica em que eu fui perder tempo, tentando fazer o serviço público, que é a política, Claro. senti muito o que, não sei se te recordas, para deputado federal, isto já há algum tempo, concorreu um senhor chamado Tiririca. Tiririca. Que era palhaço de Pior do que profissão. está não fica. Pior do que está não fica, vota 2222 e tal. Exatamente. Pior do que está não fica. E isto era só a campanha dele. E ele ganhou. E foi deputado federal. E enquanto deputado federal, subiu à Câmara, ao púlpito, para discursar uma vez. Foi a primeira, como ele disse, a primeira e última vez que ele ia discursar naquele Parlamento. E eu Já juro, no, já no final do seu mandato, não é? não foi no final, foi quase no final, ele demitiu-se. Mas eu juro, Jorge, eu gostava de ouvir um político português a falar tão bem como aquele palhaço. Honestamente. Palhaço sem ofender ninguém, literalmente, palhaço. Ele faz questão de dizer que é a É vida profissão dele. Ele é dele. artista popular, é palhaço. E nisso ele é profissão bom. dele. E por isso percebe muito melhor do que todos os outros parlamentares que ali estão como é que vive a classe brasileira. Porque deverás saber tão bem como eu como é que um político português, peço desculpa, um político brasileiro é remunerado. Claro. Aquilo é ridículo. Claro. É completamente ridículo. Qualquer cargo público, por mais baixo que seja, Não tem comparação com não com tem cá. comparação possível. É um balúrdio. Aquilo não tem mesmo comparação possível. E depois, para além deles receberem aquela mistoforia parlamentar, que é um absurdo, um manifesto exagero, ainda têm isenções em praticamente tudo e bolsas e apoios para praticamente tudo. Salvo E erro isto- em lubrificantes também. e isto em lubrificantes também. Em O lubrificantes. que é engraçado. É engraçado, é engraçado. O que deixou o palhaço descontente. E, no fundo, os palhaços são todos os eleitores que vão deixando... Sim, aquele é um palhaço profissional. Os outros são Ele é um palhaços por palhaço hobby, não é? profissional. E ele entrou naquele púlpito para dizer que tinha muita vergonha dos parlamentares que com ele concluíram ou estavam a fazer o seu mandato, porque ninguém faz nada. Aliás, e se virem o vídeo do último discurso, o primeiro e último discurso de Tiririca, a Câmara está quase vazia. Ninguém está lá para ouvir o homem, que é bem pago, para nada fazer, e sentiu-se mal com isso. E os foi outros são bem denunciar. pagos para não terem ido lá. Não, e para nada fazer também. Para nada fazer. Portanto, com isto, recomendar o discurso de entrada e de saída. Como Temos aqui deputado recomendações. federal, tudo deputado Estás a federal. aprender com o professor Marcelo quando era Tiririca, comentador. E Que já recomendações. estou a fazer o meu caminho. Já estou a Exatamente, fazer o meu exatamente. caminho. Com isto, falando em caminho para o Presidente da República, um forte abraço também para o Luís Marques Mendes, Luís Marcos Mendes, é verdade. que também acho que anda aí na nossa concorrência aí a comentar umas coisas, Ouvi dizer que sim, ouvi dizer que Portanto, sim. E também- também ouvi dizer que quando for candidato, vem cá. que vem cá. Volta cá. certo? Vem cá dizer-nos que vai ou não vai ser candidato. Exatamente. Vamos ver. Com isto, e como estava a falar das eleições brasileiras, e porque não conseguia dormir, estive a ver em direto o debate agora, das presidenciais, que, eu gostava de ter tido Foi uma ontem? bancada antes, foi ontem. Eu gostava de ter tido uma bancada antes para poder ter dito isto, porque eu tinha a certeza absoluta que o Lula não ia aparecer. Que a jogada política do Lula Certo. o debate vai ser Era todo uma sobre previsão, mim. era uma previsão que O não debate falhava. vai ser todo sobre mim porque eu nem vou aparecer. Tá a ver? E pá, tiro e queda, mas não Aconteceu. Não apareceu. Desta vez não por estar preso, mas por não lhe apeteceu ir. Exato. E todos os outros candidatos. E é giro ver como é que funciona. Porque a moderação está lá, mas não propriamente para moderar. Só para dar a voz e tirar. E os tempos, atenção,
digamos, respeitados ou mais respeitados que numa política mais conservadora, mais europeia, se é que me faço entender. Ou pelo menos mais rigorosa na forma do que no Brasil. Então todo o debate foi à volta de o Lula não veio e do orçamento secreto de Bolsonaro. Foi tudo à volta disto, sempre. Ou seja, era só para Bolsonaro e para Lula. Os outros candidatos, se calhar tirando o circo, também não tenho grande hipótese, Claro. andam ali só... Até porque há uma forte probabilidade A servir de irmos a tokens. segunda volta, não é? Certo. Portanto, Com isto, referir, e até tive de apontar, Kelman, excelentíssimo padre o padre Kelman, Kelman. que vem substituir o Jefferson, que está em prisão domiciliária. Foi preso. Epá, acontece qualquer coisa. Acontece. A gente No Brasil, sabe então, como é que- acontece a gente sabe como é que é. recorrentemente. Estas coisas de ser um homem devoto e coisa, às vezes acontece também ir dentro. Mas, continuando, eu recomendo também vivamente que, O debate. se tiverem oportunidade, ou se tivermos ouvintes brasileiros, a verem Claro. esse debate. E o que eu achei inadmissível aqui é que ele, como candidato, nunca, ou em vez alguma, apelou ao voto nele. O apelo dele é que, e para te enquadrar um bocadinho, as primeiras intervenções foram todas feitas contra o Bolsonaro. Então, quando foi a vez de Bolsonaro falar, porque lá os candidatos perguntam aos outros candidatos, ou seja, o candidato tem Diretamente, o Exatamente. moderador não faz. Ou seja, o moderador só diz, se o candidato quer perguntar a quem, todos os candidatos têm de responder pelo menos a uma pergunta e todos os candidatos têm de fazer uma pergunta. Eu pensei, bem, ele vai já O moderador atacar. não faz perguntas como acontece em Portugal, certo? Só corta e dá a palavra. Portanto, eu pensei que o Bolsonaro fosse logo atacar quem o está a atacar, não é? Parece uma justa réplica E ao que estava a típico acontecer, de- ou típico de qualquer tipo de debate. Mas não, ele dirigiu-se ao padre, que nunca lhe tinha, ainda não tinha falado. Ele está habituado a isso aos Para padres, quê? Para agradecer a presença do padre não é? Claro. e para perguntar ao padre se tinha ouvido o discurso dele, da ONU, na última terça-feira, ou qualquer coisa. E o padre disse que sim e citou O o discurso. candidato Bolsonaro, tratando-o sempre por presidente, não como candidato. Claro. E lançou-lhe um repto. Isto é que me faz alguma espécie. Lançou-lhe um repto que foi. Ou seja, em vez de dizer votem em mim porque eu vou fazer isto, não. Lança um repto ao presidente a dizer deveria o Brasil acolher todos os refugiados cristãos, ou seja, padres e freiras, que estão a ser vítimas de cristianofobia no Nicarágua. Cristofobia. Cristofobia. O Chega também fala muito desse termo Peço agora. desculpa, de cristofobia. No Nicarágua. O deputado Pedro Frazão, lá tivemos aqui numa live. Um abraço também para ele. Um abraço também para o Pedro. Até referiu uma vez no Twitter que o facto do Manuel Luís Goxa estar a cozinhar cabrito numa sexta-feira santa era cristofobia. Portanto, quer dizer, Portanto, para combater, porque isto parece-me um há assunto muito palavras. importante, não é? Certo. Para combater a cristofobia, que o Brasil aceitasse os refugiados, freiras e padres que estavam a ser perseguidos no Nicarágua. E o Presidente, claro que aceitou e agradeceu a recomendação do Sr. Padre. Ou seja, andam ali a tirar areia aos olhos ao eleitor. Porquê? Porque o Padre diz que os cristãos, os evangélicos, os ortodoxos têm que se unir. Para quê? Para combater o deboche cultural que é o Brasil. Por um lado batemos em tipos como o Bolsonaro, porque é só bater em toda a gente, e são os arruaceiros. Mas agora que há essa Que ele tem um amigo. solidariedade Que ele tem no um debate. amigo. Que ele Olha, tem um nunca vi o amigo. Ventura a ser solidário em debate. É verdade. Então, Não foi. Devia foi- aprender. Não, em debate não foi. Em debate não foi. Não, em debate não foi. Esquece. Pronto. Retiro o que digo. Ele e qualquer um desse género, da direita populista e radical. Certo. Portanto, devemos saudar também o Bolsonaro ter essa. Um abraço para o Bolsonaro. Um abraço para o Bolsonaro, claro. E para o Lula também, que a gente não sabe quem é que vai ganhar. Pronto. E nós gostamos de estar do lado Ganhe de quem ganhar. Nós gostamos de estar do lado de quem É ganha. lamentável, não é? Como se nota, não é? Estamos no CDS, gostamos de estar sempre do lado de quem ganha. Exatamente. Com isto, e antes de terminarmos, e já que estamos a falar do Brasil, Força. já é fora de bancada parlamentar, isto não é o presidente deste plenário a falar, Corta. é o Otávio, corta agora, isto é o blooper, é o Otávio a falar. Para quem não conhece, o professor Marcílio é um youtuber, é professor de geografia, eu acabei por conhecê-lo só virtualmente, não o conheço pessoalmente, mas porque aprecio muito o conteúdo dele, porque acaba por não ser um conteúdo lúdico, é um conteúdo educativo. Ele é professor e durante o Covid começou a dar aulas e a dar algumas explicações pelo YouTube. Sobre reinventar-se. E, na verdade, ele é professor de geografia, mas toca em pontos que nós gostamos imenso, de geopolítica, e geralmente de política, e também um pouco de direito, e etc. Certo. E acaba por ter uma posição muito despolarizada quanto a estes temas. que é raro o que é no muito Brasil. raro, especialmente num país ultra polarizado, como é qualquer país no continente americano. Exato. Mas, pronto, neste caso em concreto, que é o que estamos a falar no Brasil. Portanto, eu recomendo não só o canal do professor Marcelo, pelo menos deem lá um pulinho, não temos patrocínio do professor, mas ele também está à vontade para isso. Está à vontade, As está à portas vontade. estão sempre abertas. E com Estás isto, fortíssimo nas recomendações. ele também é... Eu estou a fazer o meu caminho já. Estou a ver que sim, Estou a fazer o meu estou a ver que sim. Tu vais ser Presidente da Assembleia da República pelo Chega e eu vou ser Presidente Exatamente. da República pelo PS. Exatamente, Isto está tudo já exatamente. nas engrenagens, Jorge. Exatamente.
Portanto, não era o primeiro tipo do CDS que ia para o Chega, muito menos o primeiro tipo que ia para o PS. Para o PS, então, até da tua terra, estás bem. Estávamos todos bem. Estás bem. Mas com isto ele é candidato a deputado federal. E eu não recomendo o voto a ninguém, porque nunca recomendei o voto a ninguém, mas recomendo que vejam o programa dele se tivermos ouvintes brasileiros. E que se o acharem interessante, ele é o 23333, não é? Recomendas que se informem, não é? Pelo menos que se informem. Claro. E ele parece-me ter algumas medidas que me parecem bacanas para um país que está muito, muito carente de literacia, não só política, porque nós também temos, mas de literacia em geral. Por isso parece-me. Eu já que estás numa de recomendações, eu também recomendo. Recomendo a todos verem os episódios todos para trás do Bancada Parlamentar. Boa. E esta? Todos não. Todos, se calhar, é um bocado chato, Todos não é? Mas Mas para não dizermos mal de ninguém, se calhar depois vocês descobrem quais vocês descobrem quais é que são os bons e quais é que são os menos bons. Mas pronto, essa é a minha recomendação. Os maus e os menos maus. E para a semana cá estaremos para comentar outros temas da atualidade, provavelmente, ou com um convidado, não sabemos, ainda não vamos aqui anunciar, mas certamente para falar sobre o veredicto destas eleições do Brasil. Isso certamente. Se calhar com o Bolsonaro, serão sempre lamentáveis. Se calhar com o Lula, ainda não sabemos. Não era o Trump que vinha ao próximo episódio? Talvez. Pode ser que ainda Estejam venha. atentos. Pode ser que ainda venha. Bem, com isto, até para a semana. É lamentável. Obrigado. Jorge. Eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. Façam o favor de se retirar. Façam o favor de se retirar.